Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa OAB Acontece, um programa em parceria da OAB Subseção Guarujá com a ISTV. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema muito importante. Vamos tratar sobre um evento super importante que aconteceu no dia 25, a parada educativa. E para esse bate-papo aqui ficar muito mais rico, proveitoso e todos nós aprendermos muitas coisas hoje, eu estou muito bem acompanhada de dois cavalheiros maravilhosos aqui, Dr. Newton Monte, Obrigado. Advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Guarujá, e nosso secretário de Mobilidade Urbana, Dr. Rodrigo Salles. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui, viu? A gente que agradece aqui esse privilégio. Então, se você, porventura, no dia 25, estava passeando pelo centro do Guarujá, com certeza viu uma movimentação ali na frente da Igreja Matriz, ali perto do posto. Imaginou uma blitz, alguma coisa da categoria aí, estão pegando as motos, estão multando. Será que foi isso que aconteceu? A gente vai conferir no vídeo que foi essa parada educativa e vamos conversar sobre ela. Então, te convido a assistir o vídeo desse evento magnífico, parceria da OAB Guarujá com a Prefeitura Municipal. Boa tarde, tudo bom? Direção orientação, tá bom? Para prevenir acidentes do trânsito, motociclistas, tá bom? Apenas uma blitz educativa para você guiar com cuidado, para não se acidentar, que tem alguém sempre aguardando você em casa e que aqui você vai ficar mais que você seja, tá? Bom, pessoal, que bacana essa iniciativa, não é mesmo? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso que aconteceu. Eu gostaria de começar a conversar com o Dr. Newton, que o senhor explicasse para nós, né, como presidente dessa comissão. Já falei sobre comissão aqui, né? Mais de um programa que a gente conversa sobre o papel das comissões na OAB. Lembra aqueles grupos de trabalho que eu já conversei com vocês sobre? O grupo de trabalho que o Dr. Newton preside se chama Comissão de Segurança Pública. O que faz essa comissão e como surgiu a ideia dessa parada educativa? Bom, a comissão ela trata da segurança pública na cidade e seus aspectos jurídicos. Então, na verdade, é uma comissão de estudos e a gente debate várias situações da segurança no Guarujá. E quando a gente fala em segurança, nós nos referimos àquela segurança prevista no artigo 144 da Constituição. Então, desde a questão da segurança patrimonial, a segurança física,
a segurança de prevenção contra incêndio, pânico, defesa civil e também a segurança viária, que também está lá no parágrafo 10, artigo 144, se não me falha a memória. A Constituição vai dizer que a segurança é dever de todos, direito, dever do Estado, direito e obrigação de todos. Então a sociedade civil, ela tem, a obrigação é do Estado, mas a sociedade civil tem que contribuir para a melhora, para a baixa dos índices criminais, para a diminuição dos acidentes que provoquem vítimas e sequelas. Então é isso que faz a nossa comissão. A gente se reúne e estuda esses eventos da cidade e as necessidades. Bem, com relação, e aí a gente avalia, estuda as questões da Polícia Militar, GCM, Polícia Civil, Bombeiros, Defesa Civil, no âmbito da cidade, com o intuito de estudar e fornecer subsídios que possam contribuir com esses órgãos públicos. A ideia é contribuir. A gente lembra que a OAB, além de representar a classe dos advogados, inclusive defendendo as prerrogativas, que na verdade a defesa da prerrogativa é a defesa do próprio cidadão que precisa ser bem defendido, ela também tem uma função social. E a doutora Roseli, essa nova diretoria, que inclusive a doutora faz parte, ela incentiva e trabalha muito bem isso, e isso é legal. Então foi isso que nos deu motivação, e eu agradeço inclusive a doutora Roseli pela confiança de me convidar para presidir a comissão. Então a gente tem focado nisso. Com relação à situação do trânsito, o Cunha, que é um dos membros da comissão, a nossa comissão ela é integrada por advogados e membros que nós convidamos, que eu convidei, o representante do Conselho de Segurança do município, um representante do Plano de Auxílio Mútuo, que é o engenheiro Zibelli, e também da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, que é o Dr. Arthur Ferreira. Então nós temos esse grupo de pessoas e tem também um técnico de informática especializado em segurança eletrônica, de forma que a gente pode então ter gente que tenha conhecimento para nos orientar e para que possamos fazer uma discussão séria de cada estudo. Então o Cunha, como presidente do Conselho de Segurança, comentou sobre a imprudência de alguns motociclistas que ele tem visto na cidade. Nós então começamos a estudar o assunto e percebemos que esse tipo de acidente, ele é um tipo de acidente que acontece em todo o país, né? Os acidentes com motociclistas estão no ápice dos acidentes fatais no trânsito no Brasil, e não é diferente aqui no Guarujá. Então nós começamos a trabalhar, vamos pensar em fazer uma campanha de mobilização no sentido de diminuir, de conscientizar as pessoas, desculpa, no sentido de que pratiquem a prevenção. E aí começamos a fazer um estudo nesse sentido. Aí me ocorreu, poxa vida, como é que nós vamos fazer uma coisa dessa sem a prefeitura? Nós temos que procurar a Secretaria de Mobilidade, dar ciência a ele do que vamos fazer e, se for o caso, pedir o apoio. E aí o Dr. Glauber, que é o meu vice, já trabalhou com o Dr. Ayrton Cinto, que é o vice do Dr. Rodrigo. Então faz um contato com ele e veio e marcou. Nós fomos lá, fomos muito bem recebidos. Foi assim, a comissão, nós fomos em peso com a comissão lá na sua secretaria. E foi muito interessante porque nós vimos a boa vontade deles e essa vibração de querer coisas positivas. E aí nós ficamos felizes. Falei, poxa vida, então juntou a fome com a vontade de comer, porque agora a gente vai poder trabalhar em conjunto. E, para nossa alegria, chamamos a doutora Raquel, que é presidente da Comissão de Trânsito, em respeito às normas de trânsito e a comissão dela, e ela participou com a gente também. Então a gente começou a trabalhar nisso. Nesse momento aí a gente, agora vamos procurar parceiros. E começamos a procurar as pessoas de bem, as organizações, a Associação dos Engenheiros, com o arquiteto, com o engenheiro, Arthur Ferreira. Tem ajudado muito, participou muito, é um motorzinho, ele realmente trabalha muito. O Fernando Zibelli, que também é engenheiro, que é o coordenador do Plano de Auxílio Mútuo, que agradeço também a participação dessas duas entidades. E aí, por último, falou, poxa, como é que a gente vai arrumar motociclistas para falar? Porque para que haja credibilidade, você tem que ter alguém que vivencie isso. E aí, o Dr. Ayrton nos deu o telefone de um amigo que ele tem lá no motoclube. Ligamos também, fomos muito bem recebidos pela diretoria, pelo presidente e o diretor de comunicação do motoclube, que é o Adelson Gonzaga. E nós agradecemos muito essa parceria, e daí, então, foi que surgiu esse movimento que ganhou todo esse peso, graças a Deus. A gente já está comentando, o bem se uniu com o bem para fazer o bem.
Que maravilha, né? E olha, essa iniciativa não seria possível, e aí a gente fala sobre a parte da OAB dialogar com o poder público, e aí que nós entramos no Dr. Rodrigo Salles, que é secretário de Mobilidade Urbana. E aí eu queria que o doutor contasse um pouquinho para as pessoas que nos assistem, né? O que faz, né, um secretário, o que é um secretário? Tem gente que não sabe, né? Quais são as atribuições disso? Mobilidade urbana, o que é isso? É trânsito? Então, quando eu tô lá parada no trânsito aqui no Guarujá, eu penso no Dr. Rodrigo agora. Como é que funciona isso? Explica pra gente. Doutora Beatriz, então, um secretário municipal, enfim, uma autoridade pública, né, municipal, tem essa roupagem, uma coisa mais formal, mas é uma pessoa, como o Dr. Newton falou aqui, deve ser uma pessoa, antes de tudo, um cidadão bem intencionado, né, um cidadão vocacionado para fazer o bem pela cidade, é isso. É assim que o prefeito Farid reuniu o secretariado dele. Então, pessoas todas muito bem intencionadas, comprometidas, de alto nível e comprometidas em fazer o bem pela cidade. É uma felicidade muito grande quando a gente encontra aqui, como o Dr. Newton, como a Beatriz, colegas, enfim, cidadãos aqui do Guarujá, moradores do Guarujá, pessoas que gostam do Guarujá, que cuidam do Guarujá. Então, a função de um secretário, antes de tudo, é cuidar da cidade em que ele mora, em que ele presta ali a sua função. É isso que a gente faz todos os dias. Agora, na Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente tem um direcionamento, né? A gente tem que cuidar dos temas de mobilidade, então que inclui trânsito e transporte. Para ficar mais claro assim para a nossa audiência, todo o parque semafórico, a gestão da Secretaria de Mobilidade. Então, semáforos, sinalização de trânsito, faixa de pedestre, sinalização de lombadas, segurança viária, todo esse tema da segurança viária, você circular livremente na cidade com segurança para fazer esse deslocamento, seja a pé, seja de bicicleta, seja de patinete. Agora a gente tem os patinetes na cidade, também pela Secretaria de Mobilidade Urbana que esse projeto foi possível. Então, todo o parque semafórico, tudo que tem relação com a segurança viária das pessoas, a segurança das pessoas para se deslocar na cidade, o transporte coletivo, a gestão também é da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, os ônibus, né? Aquele que o pessoal usa para ir para a escola, usa para trabalhar. Enfim, eu, quando estava na universidade, andava muito de ônibus. Quando fiz aqui na ETEC o ensino médio, andava muito de ônibus. Enfim, os ônibus também estão na Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, tudo que tem relação aí com trânsito e transporte na cidade, tudo isso é relacionado com a Secretaria de Mobilidade Urbana. E aí a gente tem toda uma estrutura da Secretaria para dar conta disso, que é muita coisa. Porque quando a gente fala em transporte, tem o transporte de pessoas, a gente deu o exemplo do ônibus, mas eu poderia falar do táxi, poderia falar do Uber, a gente poderia falar do transporte de carga também. E aí a gente tem um tema no transporte de carga, enfim, operações de sinalização para carga e descarga, porto e retroporto que tem uma relação também com a mobilidade, meio ambiente também tem relação com mobilidade. Então é uma complexidade muito grande, a gente precisa de uma estrutura para dar conta disso, e essa estrutura a gente está criando agora, a gente está desenvolvendo na gestão do prefeito Farid. Agora já superado o primeiro semestre, a gente teve um semestre que é um tempo curto, mas a gente está bem animado porque já conseguiu fazer bastante coisa. Uma das coisas que muito nos orgulham foi essa aproximação com a OAB, por meio do presidente Dr. Newton aqui, que esteve trabalhando lá com a gente no trânsito, um dia de trânsito, agora junto com a prefeitura lá, a gente estava no bloqueio lá, um bloqueio de trânsito com um viés educativo, e a função de educação para o trânsito também é uma das funções da secretaria. Então, além de fazer a gestão disso tudo, cuidar da cidade nesses pontos que a gente falou, a gente tem mais atribuição de levar orientação para as pessoas, levar conscientização e também de fiscalizar. Então são os dois pilares aí, né? Educação e fiscalização. A gente está trabalhando em paralelo sempre, né, com esses dois propósitos aí, que são condutores aí, indutores da mudança de cultura na cidade, né? O respeito no trânsito salva vidas, né? Parece uma coisa meio jargão, meio clichê, mas o nosso comportamento no trânsito pode salvar a vida de uma pessoa, né? Pode evitar que uma pessoa sofra um acidente. Às vezes poucos minutos ali, como dizia
como minha mãe dizia, que também minha avó já dizia, às vezes é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Acho que as pessoas levarem isso para o trânsito é muito importante, porque essa questão do excesso de velocidade nas ruas, a gente vê, lamentavelmente, em algumas vias, uma conduta muito negligente nesse sentido do excesso de velocidade. Então tem uma série de comportamentos que precisam ser... a gente precisa evoluir, né? Evoluir, e eu falo aí com um pouco de tristeza por ser guarujaense, mas às vezes a gente vê aqui no Guarujá uma conduta um pouco desrespeitosa, né? O pessoal não liga muito pro não, eu posso fazer o que eu quiser, enfim. E isso acaba muitas vezes custando ali um problema, né, para uma família. E a gente tem Secretaria de Mobilidade, também tem a ver com esse cuidado, né? Também com cuidar disso. E encontramos um grande parceiro agora, a OAB, nesse ato importante que foi a parada educativa, pensando no Dia do Motociclista, que é o dia 27 de julho. Aconteceu agora, né? Dia 27 de julho, Dia do Motociclista. Essa ideia foi pensada para levar orientação para os motociclistas, né? Um momento importante ali de reflexão, muito bem aceito pela população. Às vezes a gente via ali em algumas pessoas um pouco de desespero no começo, mas quando via que se tratava de um evento educativo, logo a pessoa sorria, agradecia, enfim. E teve um alcance muito bacana, né, presidente? Então a gente contou com a participação, a parceria da OAB, contou com a parceria do Motoclube Piratas da Ilha, contamos também com a colaboração do Departamento Hidroviário do Estado, que é o responsável pelo sistema de travessias. Então fica aqui o agradecimento ao presidente, à OAB, né, na pessoa do presidente, o agradecimento para o Departamento Hidroviário, na pessoa do Iveson, que é o nosso coordenador aqui do Guarujá, travessia entre Santos e Guarujá, uma pessoa também muito comprometida, muito séria, que a gente dialoga diariamente para falar sobre o tema da balsa, que é uma coisa também que é da mobilidade urbana, embora seja do Estado de São Paulo. Quem é o responsável pela balsa é o Estado, não é o município. Mas qualquer problema na balsa dá problema no município. Então a gente tem que ter esse alinhamento de informação, e o Iveson é uma pessoa muito parceira. Então agradecimento aqui também ao Iveson, ao Motoclube, enfim, essa parceria que a gente construiu muito positiva e que agora a gente vai com certeza aprofundar e promover outras ações em parceria. Que ótimo. E aí, Dr. Newton, uma curiosidade, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Por que motocicletas? Por que essa parada educativa direcionada aos motociclistas? 2 situações. A primeira, porque esse membro da comissão trouxe esse problema, e ao estudarmos, identificarmos que havia um número muito grande de pessoas, não só no Guarujá, mas no Brasil inteiro, de sequelados, de pessoas que às vezes perdem seus membros quando sobrevivem, e uniu com a questão de que, ao estudarmos, observamos que uma lei de outubro do ano passado criou a Semana de Prevenção de Acidentes de Motociclistas e o Dia do Motociclista, que coincide o dia com essa semana. Então isso nos trouxe um mote, uma motivação para fazermos isso neste momento. E a gente até teve uma expansão, né, se é que a gente pode dizer assim, das questões das motocicletas, por incentivo agora de atividades como delivery, né? Isso. Os motoboys, essas partes de logística, de entrega. Então a gente teve um aumento de circulação, né, de motocicletas. Pessoas que estão trabalhando e muitas vezes acabam sendo vítimas de acidentes que podem transformar a sua vida ou até tirar as suas vidas. Então é importante que eles tenham o cuidado na prevenção ao pilotar a moto, porque, como o Dr. Rodrigo falou, mais vale 1 minuto de atraso do que 1 minuto e perder a vida. Não sei, qualquer coisa assim que o doutor falou. Nesse vídeo que a gente assistiu da parada educativa, nós percebemos, né, a reação de algumas pessoas que ficaram já esperando que fosse algo de cunho punitivo. Dr. Rodrigo, até que momento essa iniciativa informativa, aliada com essa cultura que a gente tem de esperar sempre a punição, a fiscalização, até que medida o educativo necessita de outras estruturas, talvez legais, ou enfim, como que a gente pode trabalhar esses conceitos aí? Assim, a gente lida com direito, vou falar um pouco mais agora para o público do direito, a gente estuda o controle social, né? Então, controle social formal, basicamente é norma, sanção e processo, né? Então, para ter um controle social efetivo, você tem esses 3 pilares
aí combinados, né? Sempre a existência de uma norma, a existência de um processo e a existência de sanção. E não existe norma que seja eficaz sem sanção, né? Então a gente lida tecnicamente com isso no universo jurídico. E o comportamento da população exige muitas vezes esse controle, né? No trânsito também é assim. A gente vive no Guarujá, a gente depende no Guarujá de uma mudança de cultura, né? Uma mudança de uma cultura que já é uma cultura de irresponsabilidade. É uma cultura de responsabilidade no trânsito, uma cultura de, muitas vezes, desleixo. Isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito. As pessoas não tomam dimensão do que aquilo que elas estão fazendo individualmente tem um impacto muito grande para o coletivo, né? E aí a gente se depara com esse comportamento generalizado. Então a educação é o primeiro pilar, tem que ir à frente a orientação, né? Por isso, quando surgiu a ideia junto à Comissão de Segurança e de Trânsito da OAB, foi uma ideia muito animadora, porque a educação sempre precisa ir na frente. Primeiro educar, né? Como educar os filhos, como educar, né? Primeiro você dá a informação, primeiro você orienta, e lá na frente, depois que a orientação foi transmitida, né? Num caso de descumprimento, você precisa fiscalizar e, se for o caso, aplicar ali a sanção, a medida corretiva, né? Para que aquilo não se repita. Então, transformar a cultura de uma cidade no trânsito é um desafio muito complexo, envolve muitas medidas. A educação sozinha resolve? Não resolve, ela é importantíssima, né? Importantíssima a educação. Talvez seja o pilar mais fundamental, manter sempre as pessoas atualizadas, informadas do que está acontecendo, qual que é a norma correta. Uma outra coisa importantíssima no trânsito, além da educação, é a sinalização. Então a gente tem trabalhado fortemente também na Secretaria com sinalização, com recuperação de sinalização, com sinalização de vias, né? Nova sinalização de algumas vias. Aí eu posso citar aqui, a gente conversou nos bastidores, né, doutor? E o doutor também conhece muito bem o Vicente Carvalho ali em Itapema, então a gente fez um trabalho muito interessante, a Secretaria de Mobilidade na Avenida Oswaldo Cruz, agora na gestão do prefeito Farid. A gente recuperou a sinalização do Oswaldo Cruz, fez uma nova regulamentação de estacionamento, fez uma ação de recolha de veículos abandonados e deu ali um brilho, né, para a vida daquela avenida, trazendo mais segurança. Então a sinalização é importante, porque se a via não está bem sinalizada, a gente não pode apurar ali um erro, né? Uma conduta equivocada de quem está circulando, seja um motociclista, um motorista, enfim. Então a sinalização é importantíssima. Quando se fala em matéria de trânsito, a gente tem também atuado fortemente em sinalização. Então educação para o trânsito, sinalização e a fiscalização é um outro pilar importante. Então na fiscalização várias ações foram feitas, né? Na cidade. Essa semana, por exemplo, estão acontecendo algumas ações de fiscalização da Polícia Militar. A Polícia Militar conta com o apoio logístico do município, né? Mas eles também têm uma ação muito enfática, estão reforçando isso. Uma nova viatura agora de trânsito da Polícia Militar já está patrulhando a cidade com uma função dupla, né? Com função de segurança pública mesmo. E como bem lembrou o Dr. Ayrton Cinto, num programa que ele participou aqui na ISTV do Tuca, a gente tem a segurança pública como gênero e segurança viária espécie, né? Uhum. Então uma viatura da Polícia Militar tem as duas funções, primeiro segurança pública e depois segurança viária. Então mais um reforço que a PM está trazendo, né? Uma viatura nova de trânsito, também em parceria com o município, para fiscalizar o trânsito e para dar mais segurança para a população. Ações de fiscalização também estão sendo feitas, e a fiscalização também é importante. Então fecha o ciclo aí com a fiscalização. O Detran também tem atuado forte na cidade aqui, na área de fiscalização com alcoolemia, né, de direção no volante, direção alcoolizada, enfim, o Detran tem uma fiscalização específica para essa atividade. E já fez na cidade aqui algumas ações desse tipo em parceria com a Secretaria de Mobilidade, inéditas, né? Até então a gente não via. Então são diversas ferramentas aí que a gente emprega para fazer essa transformação de cultura, né? A ideia é que isso permaneça, que isso continue, que a gente tenha um viés aí de ter cada vez mais frequente essas ações de educação, claro, levar informação, e de fiscalização. Então sempre trabalhando ali em paralelo, educação, a sinalização e a fiscalização, todas essas ferramentas aí trabalhando para a gente conseguir mudar a cultura da nossa
população aqui em matéria de trânsito que só favorece, né? Se todos se comportarem bem no trânsito, o trânsito flui, as pessoas conseguem estacionar, todo mundo chega no horário, dá tudo certo. Mas fica uma impressão ali das pessoas, né, de cada um, de que, poxa, mas eu tô atrasado se eu correr mais, se eu, enfim, estacionar no local proibido, se eu, né, vai resolver meu problema. Muitas melhor, vezes... não se fere, não se machuca e não perde sua vida, né? Exatamente. Então é uma ideia equivocada de que, poxa, eu vou sair atropelando as normas, né? E vou acelerar, vou extrapolar o limite de velocidade, vou estacionar num local proibido, deixar meu carro em qualquer lugar para eu poder chegar mais rápido. E muitas vezes no meio do caminho você se depara com um acidente ou provoca um acidente, enfim, e cria um transtorno para si, para sua família, para a própria família, né? E para terceiros ainda que muitas vezes estavam até tomando cuidado ali com o que estavam fazendo. Então, essa mudança de cultura que a gente está enfrentando são várias ações, assim, dá tema para eu voltar aqui com o Dr. Newton mais uns 5 programas para a gente expor tudo o que está sendo feito na cidade e enfim, é muito animador assim, o que a gente está fazendo. Ai, que ótimo. E isso só reforça a importância, né, dessa mudança de cultura, de uma cultura punitiva para uma cultura que também educa, que também informa, né? E a cultura, doutora, se me permite, a cultura pessoal de cada um, dos moradores da cidade, no sentido de mudar essa pecha de que no Guarujá o trânsito é como na China, na Índia. Isso. Então precisamos que alguns motoristas que vêm de fora falam, poxa, mas aqui ninguém respeita nada. E, na verdade, nós precisamos mudar essa cultura para a segurança de nós mesmos. Cada um de nós, como usuário, né, das vias, temos que ter em mente que uma pessoa ferida não justifica essa bagunça, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que a pessoa, ou ela pode perder a vida, né? Ou gerar sequelas irreversíveis aí que vão prejudicar a sua família, vão prejudicar ele mesmo. Então a gente tem que trabalhar nisso, conscientizar a nossas Com certeza, com certeza. Perfeito. O doutor tem uma média de quantos motociclistas passaram por essa parada? Vocês têm uma noção? Pode dar notícia boa aí pro Na verdade, foram 150 motocicletas abordadas. Muitas motocicletas tinham 2 pessoas, né? E isso pra gente foi um sucesso. Exatamente. Foi muito legal. Fora isso, nós deixamos 4.000 folders na balsa. Esse aqui? Isso. Ah, que aqui está rascunhado, mas 4.000 folders na balsa para entrega para os motociclistas. Também estamos pensando em fazer na próxima semana ainda distribuição em Vicente Carvalho, na seção das barcas. Estamos deixando aí, falando com a doutora Raquel, para deixar nas escolas, nas autoescolas. E quem sabe, se sobrar folheto, a gente trabalhar nas faculdades também. A comissão tem 15 integrantes, então dá para a gente dividir o trabalho e dá para deixar um calhamaço de panfleto com cada um para distribuir, né? Para todo mundo. Mas principalmente dizendo para a pessoa da importância que ele tem para ele mesmo, para a sociedade, para a família, e que ele deve se cuidar, que ele deve... não é a pressa, não justifica que ele corra um risco tão sério como a gente vê de pessoas que ficam sequeladas, muitas vezes perdem membros, ou os membros perdem a mobilidade em função de acidente, porque a motocicleta ela é muito aprazível, é muito gostoso andar de moto, né? Ela é ágil, ela é prática, só que ela tem um risco, ela não para em pé sozinha, você tem que ter destreza para andar com ela. Mas aí vem a questão de você ter destreza e ter autoconfiança demais e começar então a furar semáforo, a passar de lado de veículos, e aí depois a gente vai falar do que a gente pretende descrever aí com a doutora, que é aí os pontos principais disso. Que legal. Quais tipos de orientações vocês forneceram para os motociclistas? Dá alguns poucos exemplos. Bom, são várias, né? Algumas que a gente falou, o doutor já falou, que são respeito às normas de trânsito e segurança. As normas de trânsito elas foram criadas justamente para ordenar, para facilitar que todos nós possamos nos locomover com segurança, né? Então, quando uma pessoa, sequer uma só, desrespeita a norma de trânsito, principalmente no trajeto, ela coloca em risco a vida dela e a dos outros transeuntes. A vida dela, principalmente por estar numa moto, onde o maior lesionado vai ser o motociclista. Se uma moto bater num veículo, o maior prejudicado vai ser sempre o motociclista que vai ao solo. Já contei para a doutora que eu cheguei a cair de moto e rala tudo, graças a Deus eu estava devagar. Mas essas pessoas que andam com velocidade muito alta, elas vão ter fraturas, vão ter sequelas e até morte, como tem acontecido aí na cidade, né? Então esse é um dos pontos que eu vou dizer, eu nunca sofri acidente de moto, assim, ando de moto, já andei mais de moto, mas ainda ando.
E eu nunca sofri acidente de moto, mas eu já sofri um acidente de bicicleta e já foi muito ruim. Isso eu devia ter uns 18 anos. Foram 7 pontos no rosto. Meu Deus. Pior que o meu foi só uma raladinha. E apesar de ser de bicicleta, então assim, realmente a dimensão do prejuízo que pode acontecer aí de uma imprudência, às vezes uma fração de, como o Dr. Newton falou ali, um descuido, um excesso, a gente vai falar também um pouco, mas um excesso de velocidade, um ignorar a sinalização ali da via já pode trazer uma consequência ali para a vida toda, né, doutor? E é interessante que a gente vê, eu gosto muito não sou neurocientista, mas gosto de ler livros. Eu gosto de ler a Carla Tiepo, por exemplo, que é uma neurocientista famosa aí, e ela fala que nós temos comportamentos automáticos, né? Você dirige e você não pensa em como mudar mais. Quando eu estou pilotando a moto, você não fica pensando sobre como eu mudo a moto. Então o que acontece? Hoje nós vivemos uma dispersão de pensamentos. Não temos mais concentração, né? É Facebook, WhatsApp e tal, e a gente vive sempre, como dizia minha mãezinha, no mundo da lua. Ou seja, o nosso corpo está, e muitas vezes o motociclista está com o corpo em cima da moto, mas a sua mente está em outro lugar. Nesse momento, a neurociência vai dizer que seu corpo sua mente vai gerar comportamentos automáticos sem consciência, de modo que muitas vezes vai aparecer um risco, ele vai manter aquele padrão e você vai acabar se muitas vezes a gente chega no trabalho e não sabe nem como que eu cheguei aqui, né? Exatamente. Por onde que eu passei. Exatamente. Nossa, e é muito interessante isso. E hoje nós vivemos uma dispersão muito grande de atenção. Nós não temos mais foco. Então o motociclista, assim como o motorista, mas eu diria que o motociclista é mais sério, né, doutor? Ele tem que estar consciente, concentrado. E a gente vê, como a doutora falou, a pessoa andando de moto, olhando e mexendo no celular. Cara, se no carro eu mexer no celular, eu vou bater o carro, na moto eu vou me arrebentar, eu vou cair, não tem jeito. Então, há necessidade de uma conscientização. Não é porque existe a norma de trânsito, não é porque as pessoas são chatas, é para preservar a sua integridade física e a sua vida. Com certeza, e assim, no nosso ambiente social, profissional, nós conhecemos sempre alguém que ou sofreu um acidente, né, ou conhece alguém que sofreu um acidente. Então, isso é um tema latente, presente, e de extrema importância, então, a questão aí da informação, das orientações que foram dadas, mas principalmente o repasse dessa informação. As pessoas que foram orientadas nesse dia, nessa campanha que vocês fizeram, transmitir essa informação para outros também, motociclistas, motoristas também, né? Porque todos nós estamos ali no trânsito, é uma colaboração. Eu lembro quando eu estava tirando carteira de motorista, o professor falava, você dirige por você e pelos outros também, porque é uma responsabilidade ali coletiva, né? Motorista, a gente está falando do motociclista porque ele é o principal atingido, mas nós temos que lembrar também que o motorista também tem que seguir as regras de trânsito, que muitas vezes ele acaba descumprindo a norma de trânsito e fazendo com que o motociclista se acidente. O próprio pedestre, nós tivemos um acidente aí na Caiçara, né? Não sei se foi o pedestre, o bicicleta que passou e acabou a moto pegando ele, e a moto estava estaria no seu percurso normal até onde eu sei. De qualquer forma, quando você fala de nós conhecemos, eu conheço um amigo que ele sofreu um acidente, estava comentando com a doutora ontem, ele vinha do trabalho, cansado, de noite, e ele acabou caindo na Santos Dumont sozinho. Sequelas, ele perdeu mobilidade de um braço e de uma perna. Isso muda a vida da pessoa, ela não vai ter problemas no trabalho, né, porque vai ter que se afastar, muitas vezes vai ter que se aposentar, vai ter problema com a família. A sequela também, ela gera problema não só para o motociclista, porque pensa, não, se eu me machucar, tudo bem. Não, cara, vai ter que ter alguém para tomar conta. Vai ter que algum familiar, muitas vezes, deixar de trabalhar, porque ele não vai levantar da cama, ele para ir no banheiro vai precisar de ajuda. Então, se pode evitar, é isso que nós queremos que a população se conscientize. Se você pode evitar, se você pode cuidar para que não aconteça, faça isso. É a sua vida. Com certeza. E, gente, o papo tá muito legal aqui. Certamente essa pauta dá tema para, sei lá, centenas de programas, né? Porque é um assunto realmente bem amplo, muito rico e de extrema relevância para nossa cidade. E eu queria agradecer a presença de vocês dois hoje aqui, me acompanhando nessa conversa boa. E queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para o público que nos assiste, para motociclistas, advogados, enfim, aí fica disponível, abram um coração e deixem uma mensagem. Pode começar com o Dr. Rodrigo Salles, nosso secretário. Bom, no encerramento, então, na verdade, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui o convite para participar do programa aqui, desse podcast.
enfim, esperando que ele alcance muita gente aí para, enfim, que a gente possa que seja um instrumento, né, que a gente possa levar essa cultura de responsabilidade para frente, essa mensagem que é tão importante para o cuidado com a nossa família, para o cuidado com os nossos amigos, o cuidado com a nossa cidade, né? Acho que é nessa ordem. Essa é a principal mensagem, assim, o que a gente faz, o que a gente procura fazer é isso, é cuidar, zelar, né? A gente levar esse cuidado para frente. E o comportamento nosso no dia a dia vai ter um impacto ali individualmente, o comportamento de cada pessoa no seu âmbito ali pode ter um impacto muito positivo, né? Não vamos duvidar do poder aí de transformação que a gente tem. Então a mensagem que eu quero deixar principal é essa, né? É o cuidado com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa cidade. Vamos levar essa mensagem adiante aqui. E para ficar no nosso tema, nesse ano a gente teve o Maio Amarelo. No Maio Amarelo, que é um mês reconhecido como um mês de preservação da vida no trânsito, onde acontece essa campanha. Maio Amarelo é uma campanha internacional. Aqui no Brasil é acompanhada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. E esse ano o tema foi Desacelere, seu bem maior é a vida. Né? Então, para ficar no tema, acho que a mensagem geral é essa, de cuidado, e no tema aqui da mobilidade para os nossos motociclistas, para os nossos ciclistas e para os nossos motoristas é cuidar com o excesso de velocidade. Acho que se a gente puder ajustar essa conduta, que as pessoas se atenham ali ao limite de velocidade da via ou controlem a velocidade, né? Não precisamos correr tanto, não precisamos correr o tempo todo. Acho que isso é um ponto assim nevrálgico, aqui é um ponto sensível, né? Muito sensível para a cidade. A gente está numa cidade plana, está numa cidade que tem uma extensão territorial razoável, mas que a gente consegue chegar com muita facilidade nos lugares, que a gente consegue, enfim, circular livremente. Então, não é necessário assim, um excesso tão grande. Não é necessário, muitas vezes, o que a gente vê na rua e no dia a dia. Esse abuso, né? Esse abuso do direito de circulação. É um abuso de direito, né? Isso, o excesso o excesso de velocidade, o descuido. Então, se a gente puder ajustar isso com toda certeza, essas duas referências aí, primar pelo cuidado com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa cidade, e no trânsito atentar para o excesso de velocidade. Correr um pouco menos, não precisamos correr assim o tempo todo, toda hora. Então, como secretário de mobilidade, morador do Guarujá, apaixonado pela cidade, advogado, queria deixar essa mensagem agradecendo a doutora Beatriz pelo programa, enfim, pela iniciativa, pela ideia, né, de trazer à tona e de dar voz aqui para que a gente possa alcançar aí os 4 cantos da cidade com um tema que é muito importante, e a gente espera voltar logo aí para trazer, enfim, atualizar, como a gente falou até na última reunião, né, doutor? Também é um foro importante, aqui é um espaço importante para o poder público poder prestar contas do que está sendo feito na cidade, né? Então esse contato, poder público e sociedade civil por meio da OAB, que é um público qualificado, né? É uma presença qualificada para que a gente possa prestar contas do que está sendo feito na cidade, na gestão. Tem muita coisa sendo feita, na área de mobilidade, muita coisa sendo pensada, e é muito importante encontrar um espaço qualificado como esse aqui para a gente prestar contas da nossa atividade, expor para a população o que está sendo feito, e também acolher ideias, trocar ideias, né? Acho que essa conversa, enfim, o diálogo só engrandece a nossa política pública. Dr. Newton? Bom, queria agradecer primeiro a doutora Beatriz. Fico feliz, não imaginava, quando nós, como comissão, pensamos nesse assunto, não imaginávamos que ia ter tanto reflexo. Graças a Deus, todas as pessoas estão entendendo a importância disso, inclusive os motociclistas. Eu tenho mandado para alguns amigos motociclistas que sabem que muitas vezes, por algum motivo ou outro, ou por pressa, ou porque está desligado, ele acaba infringindo a norma de trânsito, e ele lembra que, poxa, poderia ter sofrido um acidente, é verdade. É isso aí. Então, é uma coisa que a gente gostaria também de agradecer, a começar da doutora, né, doutora Beatriz, agradecer a doutora Roseli como presidente da OAB, porque há necessidade que a diretoria, que a presidência incentive e cultive esse tipo de trabalho para as comissões, porque a comissão ela é uma delegação da diretoria, da presidente. Então, se a comissão está fazendo isso, porque a diretoria permite e incentiva. Gostaria também de agradecer, porque nós tivemos alguns gastos
mas fizemos de tudo para que não houvesse gastos nem para a OAB, nem para a Prefeitura em termos de panfletagem e faixa. Então, se a doutora me permitir, eu gostaria de agradecer aí o plano de auxílio mútuo na pessoa do Zibelli, do engenheiro Zibelli, que pediu para conseguir confeccionar alguns panfletos. O Centro Automotivo Manancial, seu dono lá, meu amigo Márcio. A V Ferreira, Engenharia contra Incêndio, do nobre amigo engenheiro Arthur, e a USC Uniformes, do Orlando Souza, que também patrocinou. Então, com isso, graças a Deus, nós temos aí material para estar fornecendo para as pessoas. E mais do que isso, né, doutor? Acho que os apoiadores aqui, os patrocinadores, mais do que apoiar financeiramente, aí contribuíram para que a gente pudesse levar a mensagem adiante. Sim. E salvar a vida, salvar pessoas. A gente não vai conseguir dimensionar o impacto, né? O impacto que esses apoiadores conseguiram causar, como o Dr. Newton falou, sem o emprego de recurso público. Então não custou nada para a Prefeitura fazer essa campanha, uma campanha muito bonita, de um impacto muito grande, e viabilizado pelos apoiadores que o Dr. Newton agradeceu. A gente também agradece, porque é uma parceria, né? Como o Dr. Newton falou no início, é uma união de pessoas do bem fazendo o bem. Para o bem. E a frase que eu diria para você, motociclista: sua vida é importante, sua integridade física é importante para você primeiramente, para sua família que vai sofrer com você e para a sociedade. Então, preserve a sua vida, use cautela na pilotagem da moto e se preocupe. Há momentos de se divertir onde terão espaços apropriados para inclusive fazer esses movimentos que fazem, levantando e empinando a moto. Há local para tudo. Mas não faça isso na via, porque você pode se machucar e, o pior, machucar outras pessoas. Então, nós queremos que os nossos vizinhos, nossos amigos aqui de Guarujá, todas as pessoas com quem a gente interage, que têm motos, sobrevivam e não sejam vítimas de acidentes com motocicletas. Perfeito. Agradeço a sua audiência em mais um programa da OAB Acontece, esse programa em parceria da OAB Subseção Guarujá com a ISTV, e te espero no nosso próximo encontro, sábado, 8 horas da noite. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.